GolCast no ar. Hoje vamos falar de categorias de base com o Euler Vitor, executivo de futebol, que fez uma pesquisa muito legal sobre a utilização de atletas de base nas equipes profissionais. Foi entre 2015 e 2019. E a média de utilização da meninada? 19%. Quero ver, hein? Eu sou a jornalista Eduarda Strebe, está começando agora o GolCast, o podcast da GolManage que fala de futebol de um jeito diferente. Participa com a gente o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Olá, Euler, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso GolCast. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar com vocês aqui, poder falar um pouco sobre futebol. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás que fala que quando a gente trabalha com a gente gosta, a gente nunca trabalha, a gente está se divertindo. Então é uma grande alegria estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre o esporte que tanta gente ama e sobre os cuidados que devemos ter nas categorias de base e também projeções futuras aí do crescimento do nosso futebol, e tudo isso passa muito pela base. Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo. Agora, Euler, somos o país do futebol, temos crianças jovens que sonham em ser profissionais da bola. Por que a gente ainda não deu a devida valorização da categoria de base, assim como se faz em outros lugares no mundo? Eu vejo isso de uma maneira, por conta de tudo que acontece no nosso futebol, né? Por conta do profissionalismo, realmente. Nós não enxergamos a base ainda como solução. Grande parte dos nossos clubes, até mesmo os dirigentes do nosso futebol, eles enxergam a base como custo. A base geralmente ela é lembrada nos momentos de problema, quando o clube não tem recursos para contratar, quando a última solução é subir um menino da categoria de base. Então, é muito pelo empirismo que nós temos no nosso futebol, é muito pelo imediatismo que nós temos no futebol, mas é muito pouco também assim, pelo investimento que nós vemos real que acontece, de projeções futuras, assim, de um trabalho como o do Atlético Paranaense nos últimos anos, de construção de centros de treinamentos, por bater de frente com a federação, para utilizar o Sub-23 no Campeonato Estadual. É muito pelo trabalho que nós vemos hoje no Palmeiras, lá do João Paulo, que investiu muito, que trabalha muito no investimento da estrutura aí na captação dos meninos. Então, o futebol brasileiro, ele enxerga ainda a base como um custo. A gente lembra, né, com muita alegria, quando fala, vendemos um atleta por 5 milhões, 10 milhões, 20, 50 milhões, mas esquecemos que para aquele atleta chegar ali, vários ficaram pelo caminho, e muito desse investimento que é feito não é calculado como um ROI. Né? A gente fala, um clube lucrou. Um clube ele nunca lucra com a venda de um atleta, ele fatura, ele tem um faturamento. Porque para ele chegar naquele atleta, ele tem um custo, e isso tudo tem que ser calculado. Quanto que você gasta para um atleta ser formado e qual que é o retorno que ele te dá? Não só financeiro, né? Porque antes do financeiro, ele tem que te dar o retorno técnico. Então, eu acredito que nós estamos em desvantagem, sim, principalmente dos países europeus, porque eles já enxergaram isso. Eles enxergam o futebol de base, assim como eles fazem no draft, né, de outros esportes, eles enxergaram isso no futebol. E tem que investir lá embaixo, na base da ponte, para conseguir colher lá em cima. Eu falei até na abertura de 19%, que seria a utilização, né, desses meninos da base. O Santos é o que mais utiliza essa garotada, pela pesquisa que vocês fizeram recentemente. Agora, esse número, que avaliação você faz desse número e de que maneira podemos mudar essa história? Legal. Quando olhamos o futebol de uma maneira macro, a gente tem que entender uma equipe com 19%, com 20%, algumas equipes que conseguem ter um planejamento futuro e utilizar um pouco mais esses meninos da base, nós temos que tentar entender que todo esse investimento que é feito da base, desde a captação e da formação, ele tem um período. Então, todo esse período de formação, o menino começar no futsal, brincando na rua, ele só pode entrar no clube a partir dos 14 anos para ficar alojado, eu acho que é um erro no Brasil. Então, a partir desse momento, começa a contar já um mecanismo de solidariedade, né, onde que o clube já recebe, em caso de uma venda desse atleta, até mesmo para outro clube. Então, o processo de formação, o processo final do funil é muito pequeno. A transição do atleta da equipe de juniores para a equipe profissional, são pouquíssimos que conseguem chegar. Então, o número não é um número errado. Não necessariamente o clube precisa ter 50%
Se bem que eu acho que é um número muito bom dele ter um elenco profissional com 50% do elenco formado na base. Só que não é um número ruim. O problema é a maneira que é feito esse número, a maneira que chega nesse número. Porque muitas vezes o clube forma na base, investe na base, esse menino chega à equipe profissional, é feita a transição para a equipe profissional e pouco tempo depois ele é vendido. O clube pega esse dinheiro e compra um atleta caro para ganhar, às vezes, 5, 6 vezes o que esse menino ganha. Então a gente cria um ciclo vicioso. É um grande problema no nosso futebol, né? A gente investe na base, forma um atleta, vende para contratar um atleta que vai ganhar muito mais e muito mais velho. Então, eu entendo que é um processo, isso não é feito de uma hora para outra. Como o case que eu trago para todos que gostam de futebol e trabalham, estudar o case que foi feito no Liverpool, também foi um exemplo muito legal do que eles estão fazendo nas comunidades ao redor, investindo nos meninos para eles terem proximidade. Mas eu acho que hoje o grande case mundial é o River Plate. Eles mudaram o patamar do clube a partir da categoria de base. Eles têm como objetivo, até 2024, 100% da equipe titular ser formada por atletas das categorias de base. Então, é um projeto a longo prazo, um período de 10 anos, onde eles estão fomentando, investindo em estrutura, para eles poderem ter. Hoje, já 60% do elenco do River Plate é formado na base. Então, vem muito do projeto, né? E esse modelo associativo do Brasil é impeditivo, ele bloqueia muito isso, o imediatismo nosso, que a gente vê treinadores da base serem mandados embora por causa de resultados. Então, é um processo a longo prazo que tem que vir de cima para baixo. Né? Eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos deixar de formar os atletas da base para eles se adaptarem, mas nós passaremos a adaptar a equipe profissional para receber cada vez mais recursos da base. Isso daí é um caminho sem volta e quem não fizer está fadado ao insucesso no futebol. Euler, a parte final da tua pergunta era exatamente o que eu ia colocar para ti. Tu citasse o River Plate. O Internacional trouxe um dos profissionais do River Plate, que até foi nosso entrevistado aqui no Golcast, o Gustavo Grossi, para trazer esse know-how que ele implementou lá no River Plate. E uma das questões que ele já adotou aqui no Internacional, eu falo aqui de Porto Alegre, diz respeito a justamente enxugar a categoria de base do clube. Né? Já foram dispensados metade do elenco do Sub-20, e esse é um caminho que ele quer trilhar dentro da categoria de base do Internacional, em nome de uma troca da quantidade pela qualidade. E o Gustavo é muito claro nessa questão de que há uma responsabilidade social do clube em relação aos meninos que passam a ter essa relação. Por outro lado, a gente sabe que algumas marcas internacionais também estão chegando aqui no Brasil para começar a trabalhar nas categorias de base. E eu sei que tu és um lutador contra esse domínio estrangeiro nessa questão. Como tu faz essa análise dessa situação toda? Qual é o teu entendimento sobre esses dois lados da moeda? Legal, ótima pergunta, Marcos. O Gustavo Grossi é um grande amigo meu, grandíssimo amigo. Luiz Farrapin, que também é uma pessoa que trabalha com ele. E eu gosto muito da metodologia dele de trabalho. Ele foi um dos pilares do River Plate, junto com o presidente, Onofre, junto com o Galhardo, que tocaram esse projeto, né, da categoria de base, da profissional, e sempre respeitando o DNA do país. É incrível que a gente vê pouquíssimos meninos argentinos jogando nas categorias de base no Brasil. Só que, ao contrário, o River Plate, recentemente, o artilheiro do Campeonato Argentino Sub-20 era um brasileiro, Lucas, que hoje está no Palmeiras, e foi formado no River Plate. E, então, para ver muito da cultura deles ali, né, eles respeitarem muito o DNA do futebol argentino, o enganche, que é o camisa 10 argentino, o River Plate forma todos os anos. Se a gente for lembrar aqui de alguns jogadores, Ortega, Aimar, todos são Galhardo, são todos camisas 10 formados com o DNA do River. Qual que é o DNA do futebol brasileiro? É um jogador que tem um drible muito bom, muita velocidade, e esse é a essência do nosso futebol também. Isso que eu sou contra. Um clube de fora vir para o Brasil e montar uma escolinha e falar que isso é o certo de formar um jogador, eu acho que é errado. Porque a gente vai estar indo contra o nosso DNA. O DNA do futebol brasileiro é totalmente diferente do Benfica,
e de um Sporting de Portugal, de um PSG que venha para cá e monte sua escolinha. Recentemente nós vemos até o Orlando City montando uma escolinha de futebol no Brasil. Será que a metodologia desses caras são realmente impactantes para o futebol brasileiro? Um outro ponto que eu falo, Marco, é que a organização, sim, a organização, o processo de formação, você fazendo um paralelo da formação junto com a educação, que é fundamental. Nós vemos isso, o impacto que isso tem hoje pelo posicionamento da seleção brasileira contra a Copa América, que eles prometeram um posicionamento e não tiveram. Mesmo que seja contrário um do outro, o posicionamento deles é muito importante. Então nós precisamos criar jogadores que pensam, sabe? Jogadores como o Alex. O Alex é um fenômeno, o Juninho Pernambucano. São jogadores que eram extremamente inteligentes fora de campo, e dentro de campo colocava aquela inteligência no jogo. E eu vejo muito isso de impacto na formação dos nossos atletas. Qual foi o último camisa 10 que a gente conseguiu formar no futebol brasileiro? Analisando o Neymar, o papel que o Neymar está tendo na seleção, não tem um meia dentro da seleção, o Neymar está apontando todos os jogos para ser esse jogador, para conseguir armar a equipe. Então isso tem muito impacto na formação nossa. Então eu acho que a gente tem que olhar para o futebol europeu, sim, mas olhar a organização, a disciplina, não a metodologia de jogo deles. Nós temos que respeitar o DNA dos nossos jogadores. Nós temos que respeitar os jogadores que vêm da nossa periferia, que tem como característica o drible, e implementar isso junto com a educação e com processos, sabe? O grande diferencial do River Plate sempre foi o plano desportivo. O clube tinha um plano desportivo desde 2014, quando caiu. Eles definiram um plano que eles chegariam ao título da Libertadores, ao título argentino, e formariam uma quantidade muito grande de atletas. Eu acho que falta isso no Brasil. Vamos supor, pega o Inter colocou o Gustavo Grossi, o Ramírez, trouxe o Bax, que é um baita do profissional que estava no América, e de repente a gente já está vendo gente falando para ele sair. Eu não acredito que isso faça futebol dessa maneira. Peraí, você trouxe 3 dos grandes profissionais do futebol da América Latina. O Bax é um cara fantástico, um grande profissional, um cara que a gente não é meu amigo, tá? Mas a gente tem que respeitar. Gustavo Grossi fez o trabalho mais revolucionário que já teve na América do Sul em base. O Ramírez é um treinador espetacular, um dos projetos esportivos mais legais. Peraí, será que o Inter quer isso? Será que o Inter quer chegar na última rodada do Brasileiro e perder novamente? Ou ele quer ter uma equipe estruturada, bem psicologicamente, para chegar e conseguir fazer o gol final? Tem muito a ver em relação a isso com aquele Fernando Soriano, a bola não está por acaso. Se a bola entra, está tudo certo. Se não entra, está tudo errado. Então, eu acho que o plano desportivo tem que estar à frente de tudo. É um plano diretor como numa prefeitura. Troca o prefeito e o plano continua. Enquanto nós deixarmos imediatismo à frente do nosso futebol, a gente não vai ver diferença. Tudo bem, Álvaro? Eu falo contigo aqui de Brasília. Né? Isso aí. Por isso que tu tá vendo os dois aí, todos encasacados, e eu aqui de manga curta, curtindo o calor aqui do Centro-Oeste. Eu não ia começar por essa pergunta, não, mas me chamou essa questão que nós conhecemos, né? A gente curte futebol, acompanha futebol, essa questão do River Plate. O River Plate tem quase 7 anos que ele está nessa política de valorização da base, esse trabalho que o Grossi fez, na grande parte do tempo, junto com o Galhardo. E o River Plate é, sem dúvida, o clube de melhores resultados, de maior sucesso hoje na Argentina. Contrário a isso, treinadores argentinos que vieram para cá, tu pega um Sampaoli. Sampaoli foi treinar o Santos, e o Santos é isso que a Duda falou, né? Os meninos da Vila, um clube extremamente formador, que formou um monte de gente, mas o Sampaoli não utilizou uma mão cheia de jogadores da base do Santos. Eu acho que utilizou 4 jogadores do Santos enquanto ele esteve lá. O Sampaoli foi para o Atlético Mineiro, fez a mesma coisa e exigiu contratações de jogadores prontos, né? O Cudê, no Internacional, também argentino, né? Também não curtia muito aproveitar jovens, ele preferia jogadores mais experimentados, né? E até o Crespo, embora não tanto, mas também no São Paulo prefere um pouco mais jogadores experimentados. Então, esses argentinos que estão aqui, será que pensam diferente ou se confrontaram com uma realidade no futebol brasileiro, onde não existe hoje uma base que possa efetivamente ser aproveitada como era num país menor como a Argentina? Legal, eu ia mandar agora um Give 5 contigo aí, que essa daí foi boa demais, é um assunto que eu escrevi até um artigo sobre isso. Ótima pergunta, pouquíssimo debatido, porque eu falo que no futebol a gente opina demais no Brasil,
e a gente informa pouco e a gente não estuda quase nada. Então a gente tem que utilizar essas informações para levantar. Peraí, o São Paulo ele foi bom para o Santos? Não foi. Por que ele não foi bom? Porque foi a menor utilização de base do Santos nos últimos 20 anos. Foi a menor utilização da base do Santos. O São Paulo ele quebrou um processo de trabalho ali, vai demorar uns 2, 3 anos para o Santos recuperar. E o Santos está utilizando a base agora muito por causa do imediatismo, porque não tem dinheiro para contratar. O Cuca utilizou a base do Santos porque ele estava bloqueado de fazer contratação, senão ele teria contratado o Elias, que era do Corinthians, e outros jogadores, assim como ele contratou o Laércio, já foi dispensado. Então é muito por conta disso. O Sampaoli, ele é um treinador imediatista, e quando ele vem para um clube e faz tudo o que ele quer, ele abusa e abusa. Se o clube tivesse um plano diretor para falar, o Sampaoli, aqui a gente vai te dar 5 contratações, porque é uma coisa que eu também sou contra, treinador não contrata, treinador, ele opina sobre uma contratação, ele ajuda a decidir, mas tem que ter o aval dos analistas, dos scouts do clube. Um treinador não pode chegar no clube e falar, eu quero esse jogador de confiança. Ele treinou o cara há 5 anos atrás. Que confiança que é essa? Entendeu? O cara mudou, o cara ficou mais velho, ele não é mais o mesmo jogador, então a gente tem que ser estudado isso. Né? Tem que falar, por que você quer esse jogador? Pô, mas nós temos essas opções aqui, tem até na base. Então o Santos e o Atlético deixou. E o legado do São Paulo ali no Santos é gigantesco. A gente pode lembrar das dívidas, ainda tem o processo do Cueva para estourar, e muitas outras. Né? Ele dispensou o Vanderlei, ele contratou o Everson, ele fez o que ele quis, assim como ele fez no Atlético Mineiro, e no momento que ele pôde, ele saiu. Falando sobre o treinador do Inter, o Cudê. Foi um erro ali, eu vejo, da diretoria do Inter. É um treinador acima da média, é um treinador que, pelo trabalho que ele já fez, ele não tinha muita dificuldade de trabalhar com a base, mas eu acredito que ele estava estruturando o clube, a equipe, para receber esses atletas. Eu acredito muito nisso, tá, Luiz? Eu acredito muito que ele estava esperando esses atletas, ali o miolo, né, na verdade, como a gente fala ali, aquele centro nervoso, os pilares da equipe se consolidarem, e a partir daquele momento, ele conseguir colocar os meninos. Eu não tenho dúvidas, isso daí eu tenho escrito aí nas minhas redes sociais, se você quiser procurar. Eu falei que o Inter perdeu o título antes do Abel entrar, qualquer coisa, a partir do momento que eu ia embora. Para mim era o grande favorito ao título. A equipe estava numa crescente assim, sem tamanho. Então eu não aceitei muito essa demissão. E ele, se você for estudar a equipe, uma equipe pequena, o Celta que fez frente com diversas equipes da Espanha. Então era um treinador muito bom e que não foi dado tempo. Ele merecia. O caso do Crespo. Oi? Desculpa. Pode seguir. Só o caso do Crespo. O caso do Crespo, eu também vejo ao contrário, Luiz. Na verdade, ele utilizou 15 jogadores da base do São Paulo. O Santos utilizou 17 esse ano. Ele já utilizou 15. Então, ele vem dando uma minutagem, ele vem utilizando o que ele tem ali de melhor, mas a gente não pode esquecer que o São Paulo é uma máquina de vender. O São Paulo está sempre vendendo. Então, o São Paulo vendeu uma das melhores gerações do Brasil, que contava com o Antony, David Neres, Alcianco, diversos meninos que, se tivessem permanecido ali uns 2, 3 anos no São Paulo, com certeza teriam brilhado e valeriam muito mais. Só que o São Paulo ele vende muito, muito bem. Tanto que nos últimos 10 anos a equipe faturou mais de 1 bilhão com venda de atletas. Né? Eu falo que geralmente o Morumbi gasta e o Tia que paga. O Morumbi gasta, o Tia paga, né? Que é o centro de formação de São Paulo. São 2 São Paulos diferentes. Se a equipe profissional de São Paulo tivesse o mesmo trabalho, ou se o presidente Casares conseguir manter que faz a Tia, vai ser difícil de segurar o São Paulo. Apesar, tá, Norton, Luiz e todo mundo que está nos assistindo, que eu acredito que o Crespo não passa do meio do ano lá. Eu acho que ele vai embora porque ele é muito bem visto na Itália. Euler, essa pesquisa que a Eduarda referiu no início do programa e que é muito sintomática sobre o aproveitamento das categorias de base, possivelmente, e aí é que eu te pergunto, e até pelo que tu falou e pelo que a gente está vendo nos clubes hoje, em virtude de uma enorme crise financeira, possivelmente, se fosse fazer a pesquisa hoje, esse percentual de jogadores da base nos times deve ter aumentado. E eu até acho que consideravelmente. Eu queria perguntar se seria isso mesmo em virtude da pandemia, porque todas as pessoas que vêm aqui
e os balanços dos clubes mostram um tremendo de um déficit, e obviamente que a base acaba sendo esse recurso que neste momento é muito importante. Tu concordas com isso? Se a gente fosse atualizar o estudo, o aproveitamento hoje seria maior? Sim, concordo contigo. É um fato. A gente tem muita dificuldade para hoje fazer esse levantamento, até por conta de ser os estaduais, e geralmente é muito melhor levar em conta o campeonato nacional, por rodadas seguidas, né, e por ser as equipes geralmente já estarem formadas, mas isso aí é um fator e é impossível não ter acontecido. Né? Você vê que o Santos utilizou em 2019 2 atletas da base, né, grande parte do Campeonato Brasileiro, somando 5 atletas, acho que chegou a 4 atletas do Campeonato Brasileiro, hoje já utiliza 17. Né? Metade da equipe titular são os jogadores formados na base. Então é um caminho realmente sem volta. Né? E ainda a gente vai ter um reflexo disso por muito tempo, porque para equacionar essas dívidas, para trabalhar, ainda a gente pega o caso do Rio de Janeiro, onde as equipes deixaram de ter um acordo com a Globo, achando que o streaming, né, os OTTs ali pagariam os valores que eles receberiam da Globo, e esses valores não aconteceram. Né? Os 4 grandes recebiam quase 20 milhões cada um pela transmissão. Então você imagina 20 milhões a menos no orçamento de uma equipe. Pega o Vasco, o Botafogo, jogando uma Série B, são equipes que vão ter que utilizar cada vez mais as categorias de base, porque vão ter dificuldade de contratação. E esse é um caminho, Marco, que se o clube ele tentar fazer uma loucura, né, os clubes tentarem contratar jogadores, ele não vai conseguir pagar, vai ter atraso salarial, e é muito empírico, assim, né? A gente olha e fala, vou contratar, a equipe tem que contratar, aí o jornalista vai lá e cobra, aí o treinador vai lá e indica, aí a gente tem que se reforçar. Só que a gente sabe que quando a água bate mesmo, quando não tem mais jeito, eles vão ter que olhar para a categoria de base e vão ter que subir esses meninos. Esse ano não teve Copa São Paulo, que é um agravante, né, porque a Copa São Paulo geralmente mostra quem está preparado ou não, mas começa agora, vai começar, acho que na próxima semana, o Campeonato Brasileiro Sub-23, e esse campeonato é um campeonato onde os meninos começam a se destacar e as equipes profissionais já puxam ele para a equipe principal. Então, vai aumentar muito, né? A gente vai ter esse relatório no final do ano e com certeza vai ter um impacto muito grande. Deixa eu falar de um outro contraste, né? Que vocês estão falando aí na questão da crise financeira dos clubes, principalmente nesta época de pandemia, e a utilização da base por consequência disso, ou até venda de jogadores da base para fazer receitas que o clube hoje não está tendo. Mas o engraçado nisso tudo é que eu acho que nós estamos ao redor de 50% apenas dos clubes do Brasil, né? Eu acho que 100% dos clubes do Brasil têm alguma dificuldade financeira, mas 50% dos clubes brasileiros têm efetivamente futebol de base. E outra coisa que é muito importante hoje, até para garantir os direitos sobre eventuais vendas dos jogadores, que é a certificação de clube formador. Né? Se a gente levar em consideração que só nas séries A, B, C e D nós temos 80 clubes, eu não sei se nós temos 30 clubes que hoje têm o que chamam de CCF, né? O Certificado de Clube Formador, que é o que te dá realmente, para ser certificado, tu tem que ter uma boa estrutura, tu tem que dar alimentação, tu tem que dar a questão fisiológica, médica, questão de treinamento, enfim, mas é o que te dá o direito de que tu não vai perder ali na frente, esse jogador simplesmente sair do nada e tu não poder exercer o direito efetivo de clube formador. Esse é outro contraste absurdo, né? A base ela pode ser a salvação para uma série de coisas, para fazer dinheiro, para colocar jogador no teu elenco, mas a preocupação com o aspecto legal de dar estrutura e de ter uma documentação que te dê garantias de exercício do direito lá fora, 30, não sei, talvez tu tenha esse número exato, eu não tenho, acho que menos de 30 times têm a certificação. O certificado de clube formador, ele dá várias garantias para o clube, mas o clube ainda consegue receber o clearhouse da FIFA, né, que é a Câmara de Compensação, que é um mecanismo de solidariedade que garante para o clube até 5%. Agora nós temos ainda a cláusula de treinamento, né, dos atletas de 12 a 14 anos que passaram pelo clube, de 10 a 14 anos, onde a cada um ano que ele permaneceu no clube, o clube tem direito a $2.000. Então, a câmara compensatória vai acabar ajudando muito.
Só que se a gente fizer um panorama em geral do futebol brasileiro, das 30 principais ligas do mundo, Luiz, a única que perdeu os clubes profissionais foi o Brasil. O Brasil perdeu por volta de 6% dos seus clubes profissionais nos últimos 10 anos. Em um país de dimensões continentais, nós temos por volta de 650 clubes profissionais. Desses 650 clubes profissionais, hoje, por volta de 210 têm um trabalho de categoria de base. E não estão atendendo todas, sub-20, 17, 15, 13, não. Muitos desses aí estão atendendo apenas 20 e 17. Então, se a gente pegar esses 210, apenas hoje, eu acho que tem 30 clubes que têm certificado de formador. 50% dos clubes que eram formadores perderam o seu certificado. Só que esse certificado, eu acho que ele é muito simples. Ele não garante nada demais, gente. Ele não dá nada demais. O que ele garante para o menino é um teto para dormir, um campo para jogar, um prato de comida para ele comer, uma assistência ali do psicólogo, do médico. Não é nada demais. É a mesma coisa que você olhasse e falasse, eu vou mandar meu filho para estudar numa escola no período integral, você mandaria teu filho para uma escola que não tem uma enfermeira, que não tem um guarda que proteja quem ele vai estar lá, que não tem um lugar legal para ele estudar. São os básicos. É que a gente tem o costume de superdimensionar, assim, porque o clube fala, eu tenho certificado de formador, mas o que você fornece para o teu atleta é o básico. E você deveria fornecer muito mais, porque ali está o principal ativo do clube. Ali estão os atletas. Né? Ali o clube vai ganhar com esse menino tecnicamente, financeiramente, se souber fazer. Principalmente agora que o mecanismo deu a oportunidade das transações que acontecem dentro do país, ele também ser beneficiado. Pega o Corinthians. O Corinthians vendeu o Pedrinho por 18 milhões. O Pedrinho acabou de ser vendido por 18 milhões novamente. O Corinthians vai ter direito a 4% dessa negociação. É um valor que não era esperado. Você imagina ali, o Corinthians vai receber 900 mil euros na conta dele, de um valor que ele não esperava. É um valor alto, né? É um valor alto e que comprova, né, Luiz, que comprova que vale a pena investir na base. Mas vale em cima desses números todos aí que nós estamos conversando, eu me arrisco a dizer o seguinte, né? Com exceção de alguns grandes clubes, né, o futebol brasileiro não valoriza nada e não investe nada na base. Verdade, perfeito. Nada. Perfeito. Nada, hoje, não é nada. Hoje eu falei 50% tem base. Você falou em 30% tem base. Sim. 30 clubes, concordamos com o número, tem a certificação que garante dar o mínimo de estrutura e condições para um atleta. Né? E mostra claramente, não ter a certificação ou perder a certificação está mostrando falta de interesse em ter a base ou em dar boas condições. Então, a exceção é quem tem. O futebol brasileiro não tem. Não tem. E o principal para corroborar o que você está falando é quando a gente olha de uma maneira assim, mais fria para os números, a gente começa a entender algumas coisas assim. A gente não é o país do futebol. Nós não somos o país do futebol. Há muito tempo. É só olhar o que a gente está fazendo com as categorias de base. É só olhar que, na verdade, se eu quero transformar um clube grande, Luiz, eu não posso começar pela equipe profissional. Eu peguei um clube do interior de São Paulo, vamos supor, eu montei um clube ali, eu vou começar o trabalho desse clube. Eu vou montar uma equipe profissional para disputar a Série A do Paulista. Não, está errado. Primeiro ele tem que montar uma categoria de base, faz que no Azures fez no Paraná, um projeto fantástico lá do Pedro, do Rio. O que eles fizeram? Montaram a categoria de base, estruturaram, construíram um CT, alojamento, diversos campos, uma baita de uma estrutura. É uma estrutura tão boa que tem atletas que deixam de ir para equipes médias aí do Brasil para jogarem lá. Porque sabe que lá eles vão ter uma ajuda, vão ter uma boa alimentação, vão ter uma boa educação. E é um clube que está formando. Aí, a partir do momento que eles chegaram ao sub-20 e tiveram uma boa equipe, eles foram disputar o Paranaense. Então, é muito da estruturação. Né? Então, é impossível você começar um projeto de uma empresa, hoje tem uma estrutura. E no clube de futebol é a mesma coisa. Eu vou montar um clube, mas eu não tenho centro de treinamento. É um absurdo, Luiz. O Santos é a segunda equipe do Brasil que mais faturou com venda de atletas. É a equipe que mais utilizou a base nos últimos 20 anos. Um número assustador de quantidade de meninos que saíram da base. No Santos não tem um centro de treinamento nem alojamento para a base. Tem alguma coisa errada, não tem? É incrível. Falando, desculpa, Luiz, eu queria não, só... Não, fala. É
Na verdade, a gente está chegando num ponto que eu queria... A tua marca, né, Euler, fez um convênio com o Avaí. Sim. Foi isso? Sim, nós fizemos alguns convênios. Avaí, Fortaleza, Azures, Resende. Eu queria, era justamente porque a gente até trouxe aqui o Batistotti num dos nossos programas para falar sobre a questão da associação dos clubes, e falamos sobre essa questão financeira do Avaí e tudo mais, e uma das questões, obviamente, foi a base. Que tipo de know-how tu vais levar para esses convênios? Como é que é essa tua operação, essa parte prática que o teu conhecimento e a tua marca levam para esses clubes? Onde tu atua exatamente nessa relação com a base? Legal. A Greenstock é uma startup japonesa, uma empresa que está aí há 4 anos no mercado, atuando hoje já no Brasil, na América Latina. Eu sou executivo da empresa na área de gestão, e eu criei esse produto de base lá na empresa, que é o DS Scout, onde a gente faz a captação, ajuda no processo de captação de atletas do clube. Então, o clube tem necessidade de contratar um lateral para uma equipe sub-17 de base. O clube tem uma necessidade de um sub-15, de um atacante. E muitas vezes, eles vão buscar isso no mercado e eles recebem muitos vídeos e têm dificuldade até pela mão de obra, quantidade de profissionais. E nós entramos direto nessa lacuna. Nós temos uma base hoje de dados de 250 mil atletas cadastrados na plataforma e por volta aí de 280 clubes parceiros no mundo. Nós fazemos toda a análise de desempenho desse atleta, quantitativa e qualitativa, fazemos a análise de mercado, o valuation desse atleta de base, entregamos para o clube um relatório com vídeos e toda a análise para ver se esse atleta se encaixa naquela demanda. Então, basicamente, na base, é esse o nosso trabalho. Nós somos mais uma via de captação de atletas. Nós também fazemos o valuation de uma categoria, vamos por aí, quer saber quanto que vale a base, o empresário quer saber quanto que vale a carteira de atletas. Esse que é o impacto do nosso trabalho. Nós também temos... Perdão. Não, conclui, por Nós favor. também temos a outra corrente que nós recebemos mensalmente dos clubes parceiros do mundo, por volta de 60 demandas. Então, são demandas para diversas posições de atletas profissionais. E nós também atuamos com o clube parceiro nessas demandas. Nós sempre mandamos para o clube, nós temos oportunidade para jogar em tal país, em tal posição, em tal clube, com salário de tanto, uma multa de tanto. Então, o ano passado foram por volta de 20 atletas que saíram na última do Brasil através da Greenstock. Então, é só o começo também de um trabalho, né, de a gente firmar. A gente vai ter umas parcerias bem legais que estão vindo aí nos próximos dias, que a gente vai anunciar. Então, é um trabalho também, como nós falamos, assim, para preencher lacunas que são deixadas no futebol. E existem muitas ainda. O que eu queria te perguntar, tu acabou parcialmente respondendo, que era isso, se vocês também exportam pé de obra, né, sem nenhum tipo aqui mas o jogador brasileiro. É um termo pé de obra, né? O Norton, me permite, eu só repetir o nome do aplicativo? Greenstock, é DS Futebol. Se colocar DS Futebol... DS Futebol, é exatamente isso. Exatamente isso. Eu costumo dizer, tá, Norton, que os atletas brasileiros são vistos como commodities. O Brasil é o maior exportador de commodities do mundo, e os atletas, para mim, também são commodities. Porque o que está acontecendo agora, o mundo não vê mais o atleta brasileiro da mesma maneira que vivia antes. Eles estão contratando hoje, os grandes centros, atletas no final do processo de formação. Pega os casos do Renier, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Renan Lodge, o atleta que saiu, o menino agora aí do Grêmio, que todo mundo quer, que é o atacante de lá de campo do Grêmio. Ferreirinha. São atletas que o mundo estão vendo com bons olhos, porque é um jogador de lado de campo, que é um quebrador de linha, que é um jogador brasileiro que o mundo não consegue fabricar outros iguais, e eles geralmente estão contratando esses meninos para eles terminarem o processo de formação na Europa. Então, o Real Madrid, com o dinheiro que o Atlético de Madrid contratou um jogador, o Real Madrid contratou 3 brasileiros. Então, para você ver, assim, é uma mão de obra muito barata, ainda por cima com o impacto que tem da moeda. O principal meia hoje do Brasil, para mim, é o Gerson. E o Gerson saiu aí por um valor de 30 milhões, né, com as premiações. É um valor que na Europa ele valeria no mínimo aí uns 50 a 60 milhões. Então, para eles é muito bom comprar aqui.
É exatamente o que tu falasse aqui do drible, né? E eu queria entrar na questão de que se ainda é o nosso grande modelo de exportação, é o jogador driblador. Porque aí entra numa questão de como ele se adapta a um modelo de jogo europeu, que é um jogo mais tático, né? E uma das questões tão faladas é que os brasileiros, ao chegar na Europa, por ser um jogo mais tático, acabam não se adaptando e fazem o caminho de volta. Então, eu queria também que tu, como especialista nesta relação de jogadores de base, desse a tua opinião sobre como é essa questão em relação à questão tática e o individual neste momento de formação do jogador. Perfeito, ótima pergunta. Tem algumas frases que eu coloco, escrevo, e aí quando a gente vai ver tem gente utilizando, a gente fala, né, a gente escreve para o mundo. Mas eu acredito que na base a gente desenvolve o individual para aprender, né? Treino individual para ele aprender a jogar no coletivo, para quando ele chegar na equipe profissional, o treinador treinar o coletivo para que a parte individual do atleta possa aparecer. Eu acredito muito nisso. Acho que isso é realmente a essência hoje do futebol, né? A gente vai treinar um indivíduo na base, porque é impossível você formar um ser igual a outros 23 seres, né? Outras 23 pessoas, meninos iguais, porque cada um tem uma realidade diferente. Um nasceu numa comunidade extremamente pobre, dentro da violência, não teve pai. O outro teve uma figura paterna, mas não queria jogar futebol. O outro ele tem alguns traumas na infância, não gostava de estudar. Então, cada ser é um ser, cada um é formado de uma maneira. Então, isso já tem um impacto muito grande na vida desse jovem. E quando nós vemos o futebol brasileiro como essência, nós temos que lembrar que anos atrás, se a gente colocar que é um período muito curto, a Copa de 2002, qual o atleta que estava ali na seleção de 2002 que não era protagonista de uma equipe? Dos titulares ali tentados à frente, todos eram protagonistas. Hoje, tirando o Neymar, nós não temos nenhum outro atleta que é protagonista dentro da sua equipe no mundo. Falando de Europa, né? Vamos pegar Neymar, PSG. Gabriel Jesus, reserva do Manchester City. O Firmino tem ficado muito no banco porque o Jota está sendo titular muitos jogos, ele tem jogado e mesmo assim não é o protagonista. O Richarlison é titular dele, mas não é o grande protagonista. É uma falta de atletas que a gente não está olhando. Incrível que talvez 2 goleiros. Isso, é isso que eu falo, que eu posto muito e falo sobre isso. Os protagonistas hoje, tirando o Neymar, mas jogando em grandes ligas, são os 2 goleiros do Brasil. São os 2 goleiros do Brasil. São os goleiros titulares da seleção, que a gente não sabe quem vai ser o titular da Copa, porque é um alto nível, os 2 disputando. Só que são os 2 goleiros que jogam em 2 das principais equipes da Inglaterra, que é a principal liga, né? Então, nós vemos um impacto muito grande nisso hoje no futebol brasileiro. O Marquinhos é um ótimo zagueiro, mas não está jogando numa grande equipe, porque a gente pode discordar sobre isso, mas o PSG não é uma das grandes equipes da Europa, joga um campeonato mais fraco. Talvez se ele tivesse sua oportunidade com o Real Madrid, ele então não é titular, né? Está jogando Danilo e Alexandre, que são extremamente contestáveis, mas jogador de linha que joga numa grande liga que é absoluto, a gente falando é só o Casemiro, que é um jogador desprestigiado aqui, né? No Brasil, muitas vezes a gente deixa de falar dele, mas é um jogador que vem jogando em alto nível há 5, 6 anos, 7 anos, né, no Real Madrid, ganhando títulos, é um grande atleta. Mas eu vejo isso aí com preocupação, sabe? Será que a gente está conseguindo formar os nossos jogadores? O Rodrigo e o Vinícius Júnior já estão 2 anos no Real Madrid, não estão conseguindo a titularidade e performar. O que está acontecendo com a gente? Será que a gente está formando de uma maneira correta? Será que nós estamos robotizando nossos atletas da base, né? Deixando... Porque, até entrando um pouco mais nesse assunto, se vocês me perdoarem, Luiz, Eduardo, muito desse jogador brasileiro, ele vinha das periferias, das cidades mais pobres, de bairros mais pobres. Você pega um grande craque do futebol brasileiro que não saiu de um bairro pobre. Eu acho que dificilmente você vai lembrar de um que não seja o Kaká. Mas se pegar os melhores do mundo, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário, são jogadores que saíram da pobreza e viram no futebol uma possibilidade de mudança e transformação de vida. E esses atletas, eles cresceram grande parte da vida deles jogando nas ruas, jogando em campinhos, e é isso aí que é o futebol lúdico, que dá motoricidade para o atleta, e dá o drible, né, que ali ele brinca, ele inventa o drible, a ginga dele. E hoje essas escolinhas do Brasil vendem a ilusão de que eles podem formar um craque
mas o craque, ele não é formado dessa maneira. Ninguém ensina ninguém a driblar. O drible é uma ocasião que ele tem ali de fazer, é a última saída que ele tem para driblar. Então eu vejo isso como uma falta que nós temos ainda no futebol brasileiro, e a gente está perdendo essa essência. A gente está colocando o futebol europeu na nossa frente, nessa formação, e estamos deixando de formar os atletas que tudo querem. E eu acho que o impacto disso vai ser cada vez maior. Viu o Gabriel, né? O Gabriel é um grande exemplo do Gabigol, né? Fui para a Europa e consegui jogar. Tu fizeste uma pesquisa muito interessante com cerca de 400 atletas da base, meninos, e tu tens muita preocupação com essa questão do futebol de rua, dessa questão lúdica. Da tua opinião, como isso pode ser compartilhado dentro dos clubes, das escolinhas ou das categorias de base? Um dia eu estava discutindo com um ex-dirigente aqui do Sul sobre a ideia de ter terrões nas categorias de base, campos esburacados mesmo. E parece que o Corinthians teve alguma iniciativa. Tu concordas com isso? Acha isso exagero? Não seria reproduzir um pouco desse mundo que o Brasil está perdendo por causa de todas as questões sociais nas categorias de base? Ou isso seria radical demais ou antiprofissional demais? Deixa eu complementar com uma coisinha, porque foi exatamente isso, Norton, Euler, Duda. Eu tive a oportunidade uma vez de jantar com o Vanderlei Luxemburgo, e ele estava falando exatamente isso. Ele estava sugerindo que se pegasse um campo de futebol de um centro de treinamento de um clube daqui e que reduzisse aquele tamanho daquele campo bastante e que estragasse a grama. Enche de buraco, deixa ela bem ruim, ou seja, pequeno e ruim. Para duas razões. Primeiro, são garotos, isso era só para os garotos treinarem, né? Para os garotos terem mais condição de tocar na bola mais vezes, que são jovens e o campo muito grande. Então, que o campo fosse menor para ele tocar na bola mais vezes, e que tivesse toda a dificuldade em dominar a bola, que ela viesse quicando, desviando, porque o futebol brasileiro foi assim há muito tempo, né? Quantos jogadores surgiram na várzea, né? E eu aproveito até para te dar parabéns. Tu tem um projeto que se chama Fute Raiz. Eu vi até um filmezinho onde está o Zé Roberto jogando no meio da rua, uma hora para os carros passarem, depois continua batendo e driblando. Quer dizer, é em cima disso tudo que o Norton está falando. Foi mais que um complemento, né, Norton? Foi grande. Ótimo. É que vocês não viram. Eu há 15 anos atrás, ninguém me ensinou a driblar. Se vocês vissem eu driblando, vocês iam ficar impressionados. Ai, pronto. Eu driblava tanto que em determinado momento driblava a mim mesmo. Então, incrível, um fenômeno. Perdemos um grande, perdemos os grandes aí. Não sabe o que perdeu. Perderam e nunca mais achei, inclusive. Eu sabia que o negócio dele era basquete, mas tudo bem, vamos nessa. Não, aí era outro nível, aí é outra história. Aí eu divido em diversos pontos, né? O futebol de rua é fundamental. A gente não tem como jogar mais futebol de rua, é verdade. As cidades cresceram muito, a violência, a tecnologia, tudo isso tem um impacto muito grande na vida dessas crianças, desses jovens. 25% dos brasileiros não gostam de futebol. É um número muito alto, não torcem para ninguém, não assistem. E os filhos dessas pessoas, que geralmente também são de classes mais baixas, eles não estão jogando futebol. O governo federal, na gestão Temer, teve uma diminuição grande na carga horária de educação física. E foi um grande erro. Por quê? Porque a educação física é o contato que o menino tinha com o esporte. Na verdade, ele não tinha que ter aula de educação física durante o horário escolar, tinha que ser um contraturno. O menino não tem só uma atividade, tem 10, jogar futebol, basquete, vôlei, handball, correr, salto em distância, atletismo em geral, né? Qualquer outro esporte que possa ser praticado num espaço menor. E, infelizmente, nós perdemos isso. Não acha vocês que os meninos que eram formados eram só para jogar um futebol. Esses meninos brincavam de pega-pega, brincavam de esconde-esconde, corria, tudo isso. Motricidade tem a ver com tudo isso. Deslocamentos laterais, o menino brincava de qualquer coisa, isso daí dava ginga, brincadeira. E hoje a gente está cada vez mais motorizado. Esses meninos estão jogando, em média, 2 vezes por semana.
A solução estaria na onde? Nas escolas públicas, dando a oportunidade desses meninos praticarem esportes, já que 5 de cada 5 escolinhas de futebol no Brasil, apenas uma é gratuita. Isso para mim é um número assustador. Se eu sou da CBF, como esse estudo chegou na CBF e não foi feito nada, nem me chamaram para conversar sobre esse estudo, se vai para outro lugar que é sério, e olhar e falar, pessoal, a gente tem que fazer alguma coisa. Os meninos estão jogando cada vez menos futebol, jogando 2 vezes por semana, e eles estão sendo pagos. Então, se um pai de família que mora numa comunidade de Brasília, mora lá em Braslândia, o cara ganha R$1.000 por mês, a mulher faz faxina, ganha mais R$500, eles pagam aluguel, eles têm o custo ali da alimentação. Como que esse cara vai pagar R$100 para cada filho jogar futebol? Impossível, gente. A conta não fecha. Então, eu costumo dizer que o futebol dá certo para o menino quando o talento, a vontade e a necessidade encontram a oportunidade. E eles não estão dando, a gente não está dando chance para esses meninos jogarem futebol. E a conta não fecha, e não vai fechar cada vez mais. A gente está distanciando esses meninos do esporte, que é uma da maior ferramenta de inclusão e transformação social. O futebol é a maior ferramenta de inclusão e transformação social. A cada R$1 investido em esporte, a gente economiza R$5 em saúde e R$3 em segurança pública. A gente tem um aumento de 65% da melhora no desempenho escolar, a diminuição na evasão escolar. A gente vai estar formando cidadãos de bem. Só que a gente não enxerga isso. A gente é um país do futebol. A gente tem que trabalhar por isso. A gente não tem que ter vergonha do futebol. Só pensa em futebol. Não, o futebol pode ser a porta de entrada do menino no esporte. E daqui a pouco um professor de educação física que está dando aula vai ver se o menino salta muito alto, ele é altão, esse menino tem muita velocidade, direciona ele para o esportivo para ele desenvolver no atletismo, num vôlei, numa outra modalidade esportiva. Então é isso que nós temos que ver. E a iniciativa privada, se o poder público propor essas PPPs para ele, as parcerias público-privadas, eu tenho certeza que eles têm interesse em investir. Só que ninguém está fazendo isso. E aí eu entro agora, Norton, com os clubes. Aí seria o papel do clube. Nenhum clube precisa ter 100 meninos na categoria de base, ele pode ter 1.000. Sabe como? Simples. Faz o projeto Tigrinhos que o Criciúma fez aqui. Pega as cidades ali no raio de 100 quilômetros do clube e faz uma parceria com a prefeitura, que a prefeitura fornece o espaço e o salário de um professor pela Fundação Municipal de Esporte, o clube fornece o material e metodologia, bota essas escolinhas para jogar. Você imagina cada um desses projetos alcançando 1.000 meninos na Série A, B e C, que são 100 clubes. Gente, a gente está falando de 100.000 meninos, 100.000 vidas transformadas. Cada menino que está dentro de um clube é um menino a menos na rua, é uma menina a menos na rua. O futebol, na fase inicial, praticado de maneira lúdica, dos 8 aos 10 anos, meninos e meninas podem jogar junto. Olha aí o combate do machismo, né? Olha aí o aumento no número de praticantes de futebol feminino. Olha a gente mostrando que o menino e a menina jogando é a mesma coisa. A gente vai ter uma transformação social. A gente podia transformar o nosso país através do futebol. Só que a gente não enxerga dessa maneira, entendeu? E a gente precisa ver isso. A gente precisa de pessoas que enxergam isso. O futebol, gente, é muito mais do que a Série A, do que uma Libertadores. O futebol é para estar mudando vidas lá de baixo. Você imagina, Luiz, você imagina, Duda, você imagina um clube que investe num projeto desse, que atende 1.000 meninos a cada ano, se de cada 1.000 meninos desse daí, 100 se tornarem torcedores do clube. Quantos jogos a gente vê aí? Vamos pegar em Brasília, o estádio vazio. Imagina aí um clube, aí o Gama, colocando 1.000 meninos dentro do estádio com seus pais, se tirando esse menino da rua junto com o pai, aumentando o laço familiar. Você imagina ele tendo um exemplo de um cara chegando para ele, um jogador, falando, acredita, você vai conseguir. Né, o D'Alessandro lá no Inter, pegando a Restinga ali, um bairro pobre, colocando o Tinga para ser o garoto propaganda, para ele fazer isso aí acontecer, atingindo uma quantidade enorme de meninos. Quantas vidas a gente já transformado? A gente ainda não entendeu isso. O futebol é a principal ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. O menino aprende várias coisas dentro do esporte, eu aprendi muito, e todo mundo poderia aprender. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente só pensa no agora, entendeu? E é isso daí. Que perfeito isso que você está falando, Helder, que perfeito, isso nos representa demais aqui, o Golcast fecha todas com você aqui, que pena que a CBF não ouviu você,
Que pena. Mas a CBF ouve alguém? Será que a CBF ouve alguém? Essa é uma boa pergunta. Será, gente? Deveria ouvir muita gente aí do futebol. Eu acho que na CBF ouve-se sim. O problema é quem está ouvindo. É o mesmo, não mudou quase nada. Mas que interessante, né? Que depoimento impressionante, realmente, e baseado em números, né? Que nos choca ainda mais, porque a gente conhece um pouquinho essa realidade, mas quando você traz esses números tão impressionantes, a gente realmente para e pensa. E eu queria só que você dividisse, antes da gente encerrar o programa, eu achei curioso que você fala que jogou futebol, Euler, dos 8 aos 18, mas que você não seguiu. E você fala, inclusive, em fábrica de frustrações. E a gente está falando de meninos, a gente está falando de sonhos. E quantos sonhos ficam pelo caminho? Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa realidade, que é a realidade que vivemos, né? Quantos desses se dão bem? Quantos desses vão lá para a Europa e a gente aplaude? E você é um que fica de olho lá no Twitter, que eu sei, né? Quando a gurizada vai bem, você elogia, fica feliz. Né? Mas a realidade é triste, realmente, né? De cada 100 mil meninos que jogam futebol, apenas um chega para jogar nas 50 principais ligas, cada 1.000. Desses meninos aí, de 100 mil meninos, se a gente diminuir para 1.000, vamos colocar uma realidade agora, vamos diminuir para 100. Desses 100 meninos que jogam futebol e vão chegar para a equipe profissional, então tira dos 100 mil, chegaram 1.000. Desses 1.000 que vão chegar à equipe profissional, vão diminuir ali a quantidade para 100 que vão conseguir realmente jogar e performar. Desses 100, 84 deles vão ganhar menos de R$1.000. Essa é a realidade do futebol brasileiro. É incrível, a matemática não falha, né? Não falha. Se hoje tem 5%, né, você falou de escolas gratuitas, então antigamente você citou... 20%, né, de cada 20%. Ok, 20% de gratuitos. E lá atrás, você citou os exemplos dos grandes jogadores, eles vieram de famílias com condições não boas, né, de lugares mais pobres. E hoje, se tu não tem lugar gratuito para treinar, como essas pessoas vão ter oportunidade? Então, quem é que vai ter oportunidade? Aquele que tem mais recurso financeiro? O que tem mais recurso financeiro hoje está mais preocupado em ir com videogame do que a escola de futebol. Então, onde é que elas vão parar, cara? Onde é que vai parar o país? Onde é que vai parar o país do futebol? É isso. O futsal é a grande ferramenta hoje. Isso que eu falei das escolas, né, Luiz? Pensa no futsal brasileiro, que na última Copa do Mundo, dos 23 convocados, 16 tiveram passagens que foram federados por clubes de futsal. Então, os clubes de futsal também deveriam ter um investimento maior nesse país, porque é onde que está suprindo essa lacuna. Mas, assim, o menino desiste, gente. A gente está falando de um menino que está numa periferia, que mora num barraco, com goteira, extremamente pobre, não tem o que comer, e é o que eu falo, a peneira do tráfico é muito mais fácil do que o futebol. Entendeu? O menino tem que estar num clube para jogar futebol. Se não tiver um projeto social perto dele, como o da CUFA faz, aí, diversos projetos que tiver, o menino ele vai entrar no tráfico, porque ali ele vai ajudar a mãe dele. A gente tem histórias no Rio de Janeiro de famílias que vão lá pedir vaga para trabalhar, a família está passando necessidade. E aí, se não tem nada para ele jogar bola, se não tem um professor ali aprendendo ele, o que ele vai fazer? O exemplo dele vai ser o cara que vai estar com o cozinho na mão, com dinheiro, as mulheres próximas, ouvir música de carro. A gente precisa dar o exemplo para esses meninos. E aí, qual que é esse exemplo? Vem como? Através da educação. Então, o futebol atrelado à educação é uma ferramenta poderosíssima para você formar esse menino, para ele fugir de tudo de ruim que tem ali perto dele. Pega o caso do Michael lá do Flamengo, que foi envolvido com drogas, quase foi preso. Tem vários casos assim, de atletas que tiveram próximos da violência e conseguiram, através do futebol, sair. Então, ou a gente vai passar a olhar dessa maneira, ou a gente vai ver. Tem um caso fantástico, que a Bíblia falou, do Calil. O Calil, que foi um dos grandes presidentes de futebol de clubes do Brasil, do Atlético também, e o maior gestor do futebol brasileiro, que Deus o tenha, que é o Maluf. O Maluf faleceu, que era o gestor do Atlético Mineiro, um cara fantástico, que eu tive o prazer de conhecer. Teve um caso de um atleta que entrou no Atlético Mineiro com 8 anos,
e com 19 anos ele foi dispensado. E ele chegou para o Calil e falou: e agora, presidente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu só joguei bola, eu não sei fazer nada. O Atlético Mineiro construiu uma escola dentro do CT para o menino poder estudar, né, para esses meninos que estão ali vindo. Então, eu acho que é isso, sabe? Quem sabe, daqui a pouco a gente tem uma linha universitária forte das universidades aí do Brasil e beneficia esses meninos com bolsa de estudo. Um menino desse consiga aprender o inglês e vá jogar numa liga nos Estados Unidos universitária. Né? A gente tem diversos caminhos, a gente pode fazer diversas coisas. O que está faltando mesmo, eu acho que é boa vontade. Né? A gente olhar e entender que é assim, é uma casa muito linda, né? Só que os alicerces da casa estão sendo retirados aos poucos, que a gente não está percebendo, e daqui a pouco essa casa vai cair em ruína. Né? A gente está vendo que o Brasil está soberano nas eliminatórias, legal, mas a gente está vendo na Libertadores, na Sul-Americana, equipes de países como Colômbia, o Equador é uma potência, Venezuela, equipes que estão conseguindo jogar estão exportando jogadores, porque eles estão formando mais que a gente. Então a gente tem que olhar isso, sabe? A base da pirâmide, tinha que ter uma regulamentação da CBF, toda equipe tem que ter uma categoria de base, a CBF financiar, ajudar a trabalhar para que essas equipes tenham atletas para jogar, projetos sociais, né? Eu tenho um baita de um projeto que eu entreguei lá e não foi nem olhado, né? Então eu acredito muito nisso. Aí a gente vai mudar o patamar. Aí, daqui a pouco, nós vamos conseguir ver atletas brasileiros fazendo como da NBA, como da NFL, com o prêmio Alten Manning, lá onde que premia o atleta que tem o melhor trabalho social. Daqui a pouco a gente vai ver vários atletas com trabalhos sociais em suas comunidades, assim como o Neymar tem um projeto. É assim que a gente transforma, né? Uma cadeia que é um círculo virtuoso disso. Infelizmente, ainda nós estamos longe, mas eu creio que nós vamos mudar essa realidade. Tomara, Euler, parabéns por esse teu olhar tão atento, tão bacana para essa meninada que está precisando mesmo, né? Nós somos o país do futebol, que esse sonho não termine, parabéns, obrigada por dividir tantas histórias. Tem muita gente boa por aí, e é só querer que a gente consegue fazer. O meu caso pessoal, Duda, eu tenho um primo que era muito bom de bola, foi jogar na Argentina, no Chile, e ele parou e foi estudar. E ele estudou muito, e falou: eu acho melhor você parar, futebol não vai te dar camisa não, você vai... Aí eu falei: então eu vou estudar também. E eu coloco isso como um case para todo mundo que está assistindo. Eu trabalhava em um dos grandes bancos aí do Brasil, e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa fantástica, que é o Luiz Álvaro de Oliveira, que era o presidente do Santos, e ele me deu vários conselhos, falou: cara, eu gostei de ti, eu acho que você ia se dar bem no futebol. E aí eu conversei com uma pessoa que até indico para vocês trazerem aí, que é o professor Pedro Tengraus, ela me deu uma baita de uma pessoa, foi meu tutor, ele que me indicou para fazer o curso da FIFA, e eu acreditei nesse sonho de trabalhar com futebol. E muita gente não acreditou, me criticou quando eu saí do banco. Então eu falo para todo mundo, seja para o menino, um cara que quer ser treinador, quer ser um gestor, né, vale a pena. E o futebol brasileiro tem muita coisa para mudar, e a gente precisa de boas pessoas, e só através de vocês que a gente vai mudar a realidade. Como o trabalho de vocês, que é fantástico, levar informação e conhecimento não tem preço. Então, parabéns aí, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Euler, foi sensacional o papo, obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Luiz, Duda, parabéns mesmo, muito sucesso aí para vocês, eu vou acompanhar sempre, aí, vou estar sempre na torcida. Quem sabe aí, futuramente está de volta aí com vocês, presencialmente. Né? Em Brasília, que é quente. Boa. Concordo. Ponto de encontro, Brasília. Vai ser um prazerzaço te receber aqui. Grande papo. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço. Muito feliz, gente. Muito feliz. Que bom, o futebol perdeu o Euler, mas ganhamos com uma super contribuição aí para as categorias de base do futebol brasileiro. Muito obrigada, Euler, esse foi o nosso GolCast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, GolCast GolManage, e a gente se vê.